pessoal, e hoje eu trouxe um passo a passo muito especial que fazia tempo que vocês estavam me pedindo. São esses quadrinhos com as flores em feltro que a gente está aprendendo na série VaptVupt. Então aqui eu fiz esse trio de quadrinhos, pessoal, Home Sweet Home, que inclusive foi por causa deles que vocês me pediram esse passo a passo. E hoje eu vou ensinar para vocês então um quadrinho individual, que depois vocês podem fazer um trio também, tá? Nesse caso eu vou pôr o nome da minha filha, Laís, porque vai pro quartinho dela. Então vocês podem fazer tanto para enfeitar a casa, lar, docilar, home, sweet home, como para colocar no quarto das crianças, ou também para usar como enfeite de porta de maternidade. Só fazer com umas coresinhas mais clarinhas, mais pastéis, que fica uma graça também. Então, meus amores, aproveitem esse passo a passo que foi feito com muito carinho para vocês. Vamos começar? Depois da vinheta! Então, pessoal, para começarmos nosso quadrinho, aqui eu vou utilizar uma moldura de 20 por 20, tá? Ela tem um furinho aqui atrás, e aqui essa parte aberta dela tem 16 por 16. Então, eu vou precisar de um pedacinho daquele isopor pluma, que eu utilizo para fazer o patchwork embutido, no tamanho de 16 por 16, e vou colar com cola branca aqui, tá? Então, é só espalhar aqui a cola branca e com um pincel espalhar bem, tá? Para que pegue a cola em todos os cantinhos, beleza? Agora, eu vou colocar aqui, vou encaixar, tá? Apertar bem. E aqui, eu vou deixar um livre em cima por mais ou menos uma meia hora, no mínimo uma meia hora eu vou deixar secando, tá bom? Então, aqui, pessoal, depois que eu deixei secar, tá? Eu vou passar o meu molde aqui pro isopor. Esse molde é bem simples, então eu vou fazer só uma linha reta aqui e o molde de um vasinho. Esse molde aqui eu peguei na internet, tá? Eu vou procurar ver se eu acho esse molde aqui para deixar o link para vocês. Mas vai depender da peça que vocês vão fazer, então vocês podem pegar um vasinho diferente, não tem problema, a técnica é a mesma, tá? Então, aqui essa linha, eu vou riscar ela 8 centímetros aqui dessa borda, que é o meio, tá? Que eu tenho 16 centímetros no centro, então, eu vou fazer uma linha aqui bem no meio, tá bom? Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Depois, eu vou passar o meu molde pra cá. Então, o que que eu faço? Eu posiciono aqui o meu molde, aqui eu tenho a folhinha inteira, mas se vocês tiverem só o moldezinho, vocês posicionam aqui no isopor, tá? E agora, com o lápis, eu vou passar bem forte, para que eu possa marcar o isopor que tá embaixo, tá? Beleza? Não sei se vocês conseguem ver, visualizar, mas ele fica marcado o risco. Agora, eu venho, então, com o lápis e vou preencher. Só para que fique mais fácil na hora de visualizar aqui. Beleza? Agora dá pra ver, né? Então, tá ali o meu vasinho. A técnica que a gente vai utilizar agora é o patchwork embutido, tá? Eu acho que a gente já utilizou no caderno, se não me engano, mas foi pouquinho, tá? Então, como que funciona? Eu pego o estilete, esse é um estilete de precisão, mas quem não tem pode utilizar o estilete normal. Quem não trabalha com patchwork embutido, não vale a pena investir num desses de precisão, tá? Pode usar o estilete normal. Então, eu vou... Todas as linhas que eu fiz, eu vou passar o estilete fazendo um vinco, tá? Então, por exemplo, aqui essa linha que eu fiz, eu vou pegar a régua aqui pra me ajudar, fica mais fácil, né? Vou marcar os 8 centímetros. E vou passar o estilete, tá? Beleza? Agora, eu vou passar o estilete em toda a volta aqui do meu molde, ó. Como se eu estivesse fazendo com o lápis mesmo. Beleza? Eu vou passar aqui todo ao redor, tá?
E esse molde é simplesinho, então vai ser rapidinho de eu passar. Por isso que é importante deixar secar, porque senão corre o risco de quando você começar a passar o estilete, as pecinhas desgrudarem, tá bom? Então, depois que eu passei o estilete em todo o molde, eu vou utilizar esse desmanchador de costura, tá? Para me auxiliar. Então, eu vou começar por essa parte maior aqui, que é mais fácil para vocês entenderem. Então, eu vou utilizar a cola branca, eu vou passar na região onde eu vou colocar o primeiro pedaço de tecido, vou espalhar bem. É muito importante que vocês espalhem bem essa cola, porque senão vai manchar o tecido, tá? Então, espalha bem. Eu vou pôr um fundo meio branco aqui em cima, só nessa parte de cima. Então, eu vou passar a cola só aqui por enquanto, só na parte que eu já vou colocar o tecido. Beleza? Passei a cola, agora eu cortei um pedaço de tecido um pouco maior que a região onde eu vou aplicar. Vou colocar aqui por cima, vou colar. Vocês vejam que aqui sobrou muito desses lados aqui. Aqui não sobrou tanto, tá? Mas aqui eu já vou pegar e vou cortar um pouquinho desse excesso. Então, agora, com a ajuda do desmanchador de costura, eu vou empurrando essa sobra de tecido para aquele vinco que eu fiz com o estilete. Tá vendo que eu fiz aquela linha no meio, ó? Eu vou empurrando dessa forma. E aqui dos lados, ele também tem um vinco, que é o espaço entre a moldura e o pedaço de isopor. Então, eu vou empurrando também com o desmanchador de costura, tá? Dessa forma. Aqui, eu acho que ainda tem muito, então, eu vou cortar. Quanto menos vocês conseguirem deixar aqui de tecido sobrando, melhor. Porque toda essa sobra de tecido vai ter que entrar. Então, se tiver muito, corre o risco do trabalho não ficar bonito, tá? Vocês cortam esse excesso. Bom, agora sim, cortando todo o excesso, tudo que sobrou vai ter que entrar, não tem choro. Então, vocês vão empurrando pra dentro daquele vinco que a gente fez com o estilete. Então, depois que eu já coloquei todo ao redor, observem que foi todo o tecido pra dentro, não dá pra ver nada, tá? Vou pôr essa parte verde. O fundo desse vaso aqui vai ser verde, tá? Então, nessa região aqui, eu vou passar cola, não no vaso, porque o vaso vai ser outra cor, tá? Então, nessa região aqui, passar a cola. Vou espalhar, tomando cuidado para não passar no vaso. Passei. Vou pegar o tecido que eu escolhi para colocar aqui embaixo. Eu escolhi esse verde. Vou posicionar aqui, deixando uma sobrinha para cá e uma sobrinha para os lados embaixo. Vou apertar dessa forma. Primeira coisa, vou só empurrar um pouquinho o tecido aqui dos lados. Aqui. E nesse vinco que eu fiz aqui, você sente com a mão aqui para poder colocar certinho. E eu vou cortar esses excessos todos, tá? Agora, cortei o excesso, vou empurrar. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na parte de cima, tá? Prontinho, depois que eu coloquei já tudo pra dentro, né? Agora, cadê o vaso, né? O vaso tá aqui, a gente não passou cola nele, então, a gente vai ter que fazer uma abertura muito cuidadosa aqui, mas muito cuidadosa mesmo,
tá? Então, pode ser com o desmanchador de costura mesmo, você vai abrindo. Cuidado para não chegar na ponta do vaso, ó. Você vai abrir um pouquinho só. Até se você quiser, agora que você já abriu um pouquinho, você vai sentindo aqui com o dedo, ó, e já vai marcando o vaso, ó. Tá? E aqui, você já pode ir abrindo mais. Vocês estão vendo, ó? Aqui tem uma marcação do vaso, então eu deixo um pouquinho de tecido, eu não vou até aqui no final, tá? Eu vou fazer isso todo aqui ao redor, ó. Essa parte tem que ser bem cuidadosa, porque se vocês cortarem errado, vocês vão cortar demais e daí não vai ficar bonito. Vocês vão ter que repetir o processo, tá? Contornando o vaso. Aí, com a ajuda da tesourinha, vocês vão tirando os excessos. Aqui, ó. Então, pessoal, vejam que o vasinho já tá bem definido. Agora, eu só vou fazer o trabalho de finalizar ele, deixando todo o tecido bem empurradinho pra dentro, tá bom? Isso eu diria que seria a parte mais difícil, a parte de pôr esse verde aqui ao redor, tá? Agora, o resto vai ser fácil, vocês vão ver. Então, agora eu vou fazer essa partezinha aqui. Então, vou passar cola. Escolhi essa corzinha aqui pra colocar. Vou vincar aqui, aqui. Opa. Aqui, dos lados. Tá soprando muito aqui, então eu vou cortar. Agora, eu vou fazer o mesmo processo. Enfiar pra dentro todo esse tecido aqui, formando essa bordinha aqui do vaso, tá bom? Já finalizei. Agora, eu vou fazer essa parte aqui. Mesma coisa, mesmo processo. Escolhi esse tecidinho aqui. Corto as sobras. E agora, empurro o resto do tecido pra dentro. E depois de pronto, então, vai ficar assim. O nosso fundo já tá quase pronto, pessoal. Aqui, pessoal, então, pra dar mais um detalhezinho, um charmezinho, eu vou colocar uma rendinha aqui. Vocês podem colocar rendinha, cianinha, ou se não, esses mini pompons aqui também, olha que bonitinho. Eu vou colocar rendinha no meu, tá? Então, como eu faço? Bem aqui no vinco, na parte de baixo, na parte verde, vou passar um pouquinho de cola. E eu vou vir aqui com a rendinha, só que eu vou fazendo assim, ó. Só vou fazendo umas preguinhas aqui pra ficar franzidinha essa minha renda, tá? Então, você vai fazendo isso em toda essa extensão aqui, tá? Até chegar aqui no final. Então, aqui, pessoal, eu coloquei a rendinha, tá? Agora, a gente vai colocar a moldura aqui ao redor. Como eu falei pra vocês, essa moldura é de 20 por 20. Então, eu vou cortar um quadrado no tecido que eu for fazer a moldura de 25 por 25. Então, 5 centímetros maior
do que o tamanho que vocês forem fazer. Lembrando, é claro, que vocês têm que medir essa extensão, o lado e um pouquinho que vocês vão deixar aqui atrás, tá? Então, para essa moldura de 20, dos lados ela tem 1 centímetro, então, vou fazer 25, tá? Então, o tamanho tem que ser 25 por 25 e tem que cortar um quadrado no meio, que vai ser a parte aqui que vai ficar visível, tá? Essa minha parte aqui tem 16 por 16, mas como eu tenho que deixar um pouquinho para poder empurrar dos lados, eu fiz um quadrado no meio de 14 por 14, tá? Então, agora eu vou pegar minha cola, vou passar aqui nessa parte da moldura, vou espalhar bem com o pincel. Vou colocar a minha moldura aqui. Vou sentir aqui com os dedos. Vou apertar aqui. E agora eu vou vincar aqui. Eu vou fazer um cortezinho em diagonal aqui. Um aqui. Tá bom? E aqui eu vou começar a vincar, ó. Eu deixei bastante sobra, porque eu morro de medo de dar errado, né? De faltar tecido. Então, é melhor que sobe, daí a gente corta o excesso, tá? E agora, pessoal, a mesma coisa que a gente fez até agora. Vou cortar os excessos aqui e vou empurrar, ok? Prontinho, pessoal. Agora, é só a gente colocar essa parte pra cá, ó, tá bom? Então, o que eu faço? Passar um pouquinho de cola aqui dos lados. Espalhar com o pincel. Aqui, pessoal, até pra facilitar, eu vou cortar, ó, como se fosse um triângulo em cada pontinha. Cortar a pontinha aqui de cada quadradinho, tá? Aqui dos lados, onde você passou cola. Beleza? E agora, aqui você, então, só vai fazer o acabamento. Para isso, então, você passa a cola aqui desse lado. E aqui você faz assim, ó, empurra pra dentro ali e passa a cola aqui também. Então, aqui eu já grudei todo ao redor e agora eu vou colocar um fundo aqui, que vocês podem utilizar um tecidinho que vocês não usem, que esteja lá parado, vocês podem utilizar para dar um acabamento nesse quadro, tá? Então, como a minha moldura é de 20 por 20, eu vou recortar um quadrado de 20 por 20, vou passar cola com o pincel, espalhar bem todo ao redor e depois vou colar, tá, pessoal? Aí, depois de feita essa etapa, o que que eu faço? Eu passo uma demão de termolina leitosa pura, não diluída em água, em todo o meu trabalho. Tanto aqui na frente, em todo ele, como atrás também, tá? E vou deixar secar por mais ou menos umas 2 horas, para depois a gente finalizar colocando as florzinhas, ok? Então, pessoal, enquanto a gente espera secar nossa termolina lá no nosso trabalho, eu vou providenciar, então, as flores e folhas, tá? Para as flores, eu vou utilizar esse modelinho aqui, vou fazer em 2 cores diferentes, 5 de cada cor, totalizando 10. Eu vou deixar o link aqui, caso vocês não lembrem como faz essa florzinha, tá?
E esse outro modelinho aqui eu vou fazer na cor creme, vou fazer 10 florzinhas, também vou deixar o link aqui caso vocês não lembrem. Esse a gente fez no último vídeo da série VaptVupt, tá? E para as folhas, eu vou fazer então nesse tecido verde, vou pôr direito com direito e vou riscar, são 3 folhas, tá? Aqui eu risquei, agora eu vou passar uma costura ao redor. Se você não tiver máquina, faz à mão com pontinhos aqui. E depois eu desviro e dou uma passadinha de ferro, tá, pessoal? Daí já vai estar pronto as florzinhas e as folhinhas também, ok? Então, pessoal, depois que secou a nossa termolina, a gente vai fazer a montagem com as flores, tá? Então, primeiro eu vou colocar as folhas. Então, vou passar um pouquinho de cola quente aqui. Colocar uma aqui. Que vocês podem colocar na posição que vocês acharem melhor, tá? Colocar uma aqui. E a outra aqui. Tá? Eu só colo aqui na pontinha, que depois se eu quiser arrumar ela de um jeitinho diferente, fica fácil, tá? Depois eu colo, termino de colar ela, depois que eu fizer a montagem com as flores. Agora, as flores. Eu coloco 3, 4 e 3. Primeiro, a gente vai utilizar desse modelinho aqui, tá? Então, aqui eu vou começar com a laranja, uma vinho e uma laranja, tá? Vão ser essas 3. Laranja, vinho e laranja. Agora, próxima, eu vou fazer com 4, tá? Então, eu vou pôr uma laranja aqui. Uma vinho aqui, uma vinho aqui e uma laranja aqui. Agora, em cima, eu vou colocar 3 também, tá? Então, assim, uma laranja no meio, vinho e vinho. Coisa mais linda que tá ficando, né? Agora, então, vem as florzinhas, aquelas que a gente aprendeu no último vídeo da série VaptVupt, tá? Que vai dar o detalhe todo especial ao nosso quadro. Então, eu coloco um pouquinho de cola quente e aqui eu vou colocando de forma aleatória, vendo onde que fica mais bonitinho, tá? Eu geralmente coloco assim onde tem o encontro entre uma flor e outra, tá? Onde ficou algum buraquinho, alguma coisa. Eu gosto também de colocar sempre 2 aqui como se estivessem caindo, voando. Então, eu coloco uma aqui e outra aqui. E as demais eu vou encaixando aqui no meu trabalho, onde eu acho que fique mais bonito, tá? Eu tô colocando aqui 10 florzinhas. Mas, se vocês quiserem, podem colocar menos, porque vocês vejam que fica bem cheio dessas florzinhas, né? Eu gosto bastante delas, então por isso que eu faço bastante, tá? Olha só que coisa mais linda do mundo! Pra finalizar, então, eu vou pôr um botãozinho aqui no meu vasinho, bem aqui no meio. Aqui as folhas, olha, elas ficaram bem presas, nem precisa vocês grudarem, tá? Se você quiser dar uma viradinha, alguma coisa, é só colocar um pinguinho de cola, mas eu vou deixar assim, achei que ficou bem bonita, tá? E agora, pessoal, aquele conjunto de quadrinhos que eu tenho, eu fiz Home Sweet Home, né? Esse aqui, como eu vou fazer um só, pra mostrar pra vocês como que é, eu vou fazer pra minha filha. Já combinei com ela, vou dar de presente pra ela. Então, eu vou colocar aqui Laís, que é o nomezinho dela, tá? Mas daí, no caso, se vocês forem fazer pra porta de maternidade, vocês colocam o nomezinho da criança, ou se não, se vocês forem fazer para casa também, se for um quadrinho só, vocês podem escrever Home Sweet Home ou Lar Doce Lar,
tá? Então, dá pra vocês jogarem as letrinhas aí pra ficar bem bonitinho, tá? As letrinhas em madeira eu gosto de colar com cola pano. Não me perguntem por quê, mas eu acho que fica muito bem fixado. Então, aqui eu só vou posicionar para que ela fique bem certinha, né? Antes que eu comece a colar. Um pouquinho mais pra cá, assim. Também dá pra colar embaixo, tá? Aí vocês veem como que vocês acham que fica melhor. Caso vocês tenham dificuldade de encontrar essas letrinhas em MDF, fazem feltro mesmo, tá? Também vai ficar bonitinho. Ai, gente, eu adoro esses quadrinhos, essas flores, eu acho que fica tão lindo. E, ó, você gasta pouco pra fazer um quadrinho desses, porque a moldura, se não me engano, eu paguei R$13,40. E o resto é feltro, tecido, o isopor, né? Ele é trabalhoso, principalmente por causa do patchwork embutido, que dá um trabalhinho. Até pra mim, que eu não faço assim direto, não utilizo direto patchwork embutido, eu demoro um pouquinho mais. Mas pra quem tem prática, nossa, vai rapidinho. Lembra que aqui atrás do quadrinho tinha um furinho pra pendurar? Então, aqui vocês pegam com o desmanchador de costura, fazem um furinho aqui, ó. Aí você vem com um lápis mesmo e, ó, aperta ali, ele vai entrar ali pra dentro e vai ficar o furinho para que você possa pendurar, ok? Então, meus amores, fica assim o nosso quadrinho. Ai, eu sinto o maior orgulho desse quadrinho, porque eu acho que ele é muito lindo. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Foi feito com muito carinho, especialmente para vocês, esse passo a passo. Gostaram do quadrinho? Não venham me dizer que tá difícil, tá? Não é difícil, é trabalhoso, principalmente se você ainda não conhece a técnica do patchwork embutido. Então, no início vai dar um trabalhinho, mas depois que você se acostuma a fazer, vai que vai rapidinho. Então, se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha, ajudar a compartilhar com os amigos, nos grupos. Se ainda não for inscrito no canal e estiver gostando dos meus vídeos, se inscreva, me siga nas redes sociais.